Dando continuidade à Escola Bíblica Dominical, carta escrita por Paulo, 2 Coríntios 5, do 1 ao 10, Eternidade à luz da Bíblia. Eu gostaria de fazer uma leitura rápida aqui, no livro de João, capítulo 11, do 25 ao 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Dando início à nossa aula, nós vamos trabalhar do 1 ao 10, que é a aula de responsabilidade minha hoje. Então, deixa eu só usar uma canetinha aqui. Porque sabemos. Nós vamos pontuando algumas coisas importantes até chegar no verso 10. Sabemos. Sabemos o quê? Sabemos as verdades acerca do além. Sabemos verdades acerca da morte. Sabemos verdades acerca de responsabilidade diante de Deus, prestação de contas. Sabemos que teremos um corpo glorificado. Todo crente precisa e deve saber de verdades que vão alimentar a sua esperança e a sua fé e ajudá-lo a viver da melhor maneira possível, com a melhor qualidade de vida. Sem você saber isso, fica complicado. Por isso que ele usa a expressão sabemos, porque todo crente deve saber. Os coríntios sabiam e você precisa saber dessas verdades. Como é que funcionam as coisas? Você precisa alimentar a sua esperança com essas palavras do Evangelho. Sabemos que se a nossa casa terrestre aqui, ó, é o seu corpo, deste tabernáculo, ó, casa terrestre é o seu corpo. Se desfizer aqui é morte. Se você morrer, opa, informação importante aqui. Na cabeça de Paulo, a parousia, ela é um assunto constante na sua mente. A parousia está todo o tempo na mente de Paulo, por isso que ele condiciona. Se eu morrer, eu vou até Cristo. Se eu não morrer, ele vem até mim. Então, o desejo do apóstolo Paulo era de qualquer maneira se encontrar com o seu Senhor. Se desfizer, se você morrer, se você bater as botas hoje, você tem um edifício, temos um edifício, provavelmente o apóstolo Paulo, claro que você está garantido ou garantida agora, um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Mas Paulo provavelmente aqui ele está apontando, depois eu vou mostrar isso no verso 4, ele está apontando para a glorificação do corpo, que será recebida num futuro junto com a vinda do Cristo, com a segunda vinda de Jesus. Ele está trazendo uma mensagem de consolo, de esperança, de fé para a igreja de Coríntio. E ele vai usar a expressão de novo. Pois neste tabernáculo, neste corpo, nós gememos. Verdade. Quanto mais velho você for, mais você vai entender isso daqui. Se você tem 70, 80, 90 anos, você entende como o seu corpo, ele está definhando, você está gemendo. Seu corpo está abrindo o bico, desejando isso aqui, ó. Se você tem um câncer terminal, então, desejando. É um anseio lá no profundo do coração. Você anseia por esse dia. Muitos ser revestidos da nossa habitação que é do céu. É o dia da consumação da salvação.
Esse versículo 3, ele deixa um pouco a desejar. Eu vou ler a NVT, porque a NVT ajuda nós a entendermos um pouquinho mais o que Paulo estava dizendo. Essa palavra é de esperança, não é? A impressão quando você lê se é que, estando vestidos, não fomos achados nus. Não tem nada a ver. Traduziram errado esse versículo. Porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Vestidos aqui é ter um corpo, porque você morre hoje. Tá aí o fulano morre hoje. Vai ser enterrado amanhã. A alma dele já está com Deus. O corpo dele vai para o cemitério, não vai junto. Ele vai nu. Ele está indo nu. Nu é incorpóreo. Salvação incompleta. Provavelmente o apóstolo Paulo ele estava lutando contra alguma heresia de sua época. Principalmente porque ele estava no mundo grego, que desprezava muito o corpo. Achava que quando você morria, a alma era liberta. Verso de número 4. Porque, na verdade, nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos. Romanos 8 fala um pouco sobre isso daqui. Se você quiser ampliar sua ideia, vai fazer a leitura. Gememos oprimidos. Porque não queremos ser... Quando você lê Paulo falando, dá a impressão que ele está querendo morrer. Mas ele não queria morrer. Não é essa. Até agora não. Porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos. Ele quer a coisa completa. Eu não sei como é que funciona, como é que é a gente na glória sem corpo. Deus deu um jeitinho lá para nos acomodar nesse estado intermediário. Algumas pessoas creem na psicopaniquia, que é o sono da alma. Mas a teologia mais ortodoxa, nós não cremos nisso. Eu não creio nisso. Eu acredito que a alma ela é imortal, ela não dorme. Entrou na história, não sai dela nunca mais, não apaga nunca mais. Consciência sempre. Para que o mortal seja absorvido pela vida. Verso de número 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus. Tudo isso está dentro do plano de Deus, o qual nos deu o penhor, a garantia, o Espírito. Como penhor, o Espírito. A garantia dentro de você. Quando você ouve essas palavras, você sabe que isso é verdade absoluta. O Espírito Santo confirma para mostrar que você não está num caminho equivocado, mas que você encontrou um norte que é o único norte. Verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Claro. Mesmo sofrendo diante das tribulações, temos bom ânimo. Isso é coragem para prosseguir, mesmo que as circunstâncias tentam nos impedir, tentam nos abater, tentam nos destruir. Bom ânimo. Daí Paulo arrancava a sua coragem. Não ficava prostrado para encarar a vida de frente. Sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. De alguma maneira, sim. Mesmo nós temos o Espírito Santo. Nosso encontro depois da morte. Aqui já está lidando com outro assunto. Provavelmente ele está falando do estado intermediário. Não da ressurreição. Desse momento já depois da morte. Enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Isso faz toda a diferença. Você colocar os olhos nas coisas eternas. Colocar os olhos
nas coisas invisíveis e intangíveis, não nas coisas transitórias, porque se você colocar os seus olhos nas coisas transitórias, nas coisas passageiras, isso engloba qualquer coisa na sua vida, desde família até bens materiais, até saúde. Se você colocar os seus olhos naquilo que é tangível, que você pode pegar, naquilo que é visível, você vai perecer, você não vai suportar a vida cristã. Verso de número 8. Temos bom ânimo, coragem. Coragem enquanto estamos deste lado, mas desejamos antes estar ausentes do corpo, mesmo não tendo, ele fala agora, provavelmente Paulo não tinha uma vida fácil. Mesmo antes, mas desejamos antes estar ausentes do corpo, morrer, para estarmos presentes com o Senhor. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E eu acredito que todo crente, de vez em quando, pensa nisso, nesse momento. E creio que, repetindo o que eu já falei, quanto mais velho você vai ficando, quanto mais doente você está, mais isso se torna real. Mais se torna real. Paulo vai terminar esse texto acrescentando algumas coisas. Verso de número 9. Pelo que também nos esforçamos para ser-lhe agradáveis. A vida do apóstolo Paulo e a vida de um crente, ela é pautada por agradar a Deus. Esse é o fundamento da nossa vida. Viver para agradar a Deus. Quer presentes, quer vivos, ou quer ausentes, quer mortos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. George Whitefield dizia: não temas em olhar para a sepultura, porque isso não é mais do que um dormitório consagrado. Essa parte final eu não consegui entender muito porque ele fez isso, mas parece que ele coloca uma certa motivação para agradar a Deus aqui. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. A impressão que se tem é que é um tipo de acerto de contas, um momento de luz absoluta sobre você, que vai revelar suas intenções, suas ações, o que você praticou por meio do corpo de Cristo. Que sirva de motivação para você fazer as coisas de maneira correta. Paulo acrescenta isso. Eu não sei porquê, mas ele acrescentou essa verdade. Um dia nós estaremos debaixo de uma luz absoluta, onde não poderemos esconder nada do Senhor. Não conseguimos esconder, claro, isso não é novidade para ninguém. Não tem nada a ver com salvação isso daqui. Não sei muito bem como é que funciona isso daqui. Eu tentei entender, tentei buscar, mas a divergência de ideias não dá para entender. O que eu creio que é um dia de acerto de contas, porque a morte traz de alguma maneira um acerto de contas. Hebreus 9:27, ao homem está destinado a morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, e depois da ressurreição também. Esse tribunal provavelmente é o tribunal só para cristãos, já salvos em Cristo. Ele está deixando bem claro aqui, para que cada um receba o que fez por meio do corpo. Não sei se algumas pessoas vão levar um certo puxão de orelha naquele dia, mas não tem nada a ver de perder a salvação. Todos nós, essa palavra deve permear o seu coração, e você deve se lembrar que todos nós estamos a um beiço de pulga da morte, ou a morte está a um beiço de pulga de nós. Para morrer não precisa estar doente, para morrer basta estar vivo. Mas saiba de uma coisa, essa confiança deve tomar todo o teu coração, porque
perder entes queridos não é fácil. E essa palavra, ela acalma o nosso coraçãozinho. E na realidade, eu escutei esses dias uma mensagem do Caio Fábio, e ele aconselhando uma pessoa que perdeu a esposa, acabou de casar e perdeu a esposa. Ele disse que cada perda para o cristão verdadeiro deve torná-lo mais íntimo do céu. E eu fiz uma reflexão na minha vida, falei, é verdade isso. Quando eu perdi meu pai, algo de muito importante desse mundo foi para o lado de lá. E isso levou meu coração para lá também. Que Deus te abençoe e possa te ajudar a entender cada vez mais esse projeto de vida do Evangelho para vocês. Amém. Eu quero deixar para vocês um pequeno questionário com 10 perguntas. Cada pergunta está relacionada a um versículo do capítulo 5, que nós tratamos aqui, do 1 ao 10. Versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer a pergunta por pergunta e você responde, porque isso vai facilitar o seu entendimento, a absorção do que você acabou de estudar, de entender, que eu acabei de ensinar para vocês. Se a casa terrestre é um corpo físico mortal, o que é o edifício nas palavras de Paulo? O que é esse edifício? Esse edifício aqui. O que é o edifício nas palavras de Paulo? O que Paulo desejava muito em 2 Coríntios 5, do 1 ao 10? Leia o texto inteiro e responda o que Paulo tanto desejava, que trazia para ele um gemido, traz para o ser humano um gemido, para o crente um gemido. Para Paulo, o que é estar nus, despidos? Qual é o significado dessas palavras na teologia de Paulo? Quarta pergunta, como o mortal que Paulo fala aqui vai ser absorvido pela vida? Quinto, Paulo afirma que somos ajudados pelo Espírito, mas em que somos ajudados? Qual é a função do Espírito em relação a isso? A esse assunto de morte, de vida eterna. Qual a função do Espírito Santo? O que ele faz em nós? O que ele produz em nós? Qual é essa marca? Sexto, como Paulo adquiria coragem para enfrentar as tribulações da vida? Esse bom ânimo, essa coragem para não desistir. Leia o verso 5, porque ele vai ajudar você a responder a pergunta 6. Sétimo, explique o significado da frase andar por fé e não por vista dentro deste contexto. Porque se você for ler dentro do contexto da teologia da prosperidade, você vai achar um monte de resposta. Parece que tudo está relacionado a isso, mas isso tem um contexto. O que significa? Que verdade importante é essa de andar por fé e não por vista? O que isso produz na vida do crente? Oitavo, estar ausente do corpo é morrer e ir para outra vida sem um corpo. Sim ou não? É verdade ou não? Estar ausente do corpo é morrer e ir para outra vida sem um corpo. Sim ou não? Nona pergunta. Paulo se esforçava para agradar a Deus? Qual a diferença de Paulo para a igreja brasileira atual? A marca do apóstolo Paulo era viver para agradar a Deus, quer nesta vida ou na outra, quer presente ou ausente. Qual a diferença que você vê no apóstolo Paulo olhando para a igreja brasileira atual? Responda isso. E último, se vamos comparecer perante esse tribunal, o que é esse tribunal? O que significa ele? Não tem uma resposta absoluta, porque o texto não deixa tão claro como vai ser, mas responda o que você entendeu, é isso que eu quero. Deixo essas 10 perguntas para você responder, não precisa enviar para ninguém, só você precisa trabalhar o raciocínio em relação às interpretações da Bíblia.
Vai para o papel e responde cada uma dessas palavras. Você vai perceber que depois que você responder, o texto vai ficar cada vez mais claro. Vai surtir efeito na sua vida. Vai para o caderno, escreve. Isso é muito bom e importante. Eu faço isso. Eu dou aula numa escola, um colégio cristão, e eu uso muito esse método. É muito mais fácil trabalhar com eles, com as crianças, porque a gente usa o Microsoft Teams e nós respondemos juntos as questões. Eu pego um texto e trabalho com eles. E eles me ajudam a responder cada uma das perguntas que eu faço. Como não dá para fazer isso, eu quero que você responda e quero que você perceba a diferença que responder vai fazer para você. A diferença do que é só você ouvir o ensino e que você participar ativamente respondendo. Como eu já dei, claro que eu já dei se você assistir o vídeo, você vai conseguir responder as 10 perguntas. Mas vai para o texto, leia o texto de novo. Se esforça, faz alguma coisa por você mesmo. Aí você vai ver mudança na sua vida. É você que ajuda a produzir o milagre dessa transformação que você tanto deseja. Fica na paz do Senhor. Amém.